todos, uma vez estamos aqui juntos para fazer esses vídeos, né? E hoje eu vou falar de um assunto que ele tem ao mesmo tempo um aspecto filosófico, mas tem um aspecto científico muito prático. Como vocês já podem ter visto já em outros vídeos aí, que a gente fala sobre a água, sobre a capacidade da água de captar vibrações, etc., as experiências do Masaru Emoto, que está aí na internet, é só você ver, ele tem vários livros em que mostra a importância da água, né, no sentido da vibração, e também de que o nosso corpo é, em média, 70% água, ambiente líquido, né? O nosso cérebro também é água, tem muita água e, consequentemente, as pessoas quando ingerem pouca água ficam desidratadas e só por essa função ela começa a entrar em disfunções no seu organismo. E aí por falta de água, né? Principalmente as pessoas mais idosas, elas têm muitas dores, muita coisa, simplesmente por falta de água. Mas vamos falar então de um aspecto da água muito importante, e isso já está cientificamente provado. Quando você vai comer uma comida, passe boas vibrações. É por isso que na mesa de jantar, você está comendo com as pessoas, não é conveniente você estabelecer discussões, e discussões que levam a brigas, que levam a pontos conflitantes, né? Essas coisas que a gente fala, que o outro não concorda, e você começa a brigar, e às vezes a pessoa tem uma relação que guarda alguma mágoa do outro, e na hora começa a lançar essa mágoa. Então você imagina isso com todo mundo com seus pratos de comida ali sendo servidos, né? E todos com aquela sensação de raiva, de irritação, de mágoa, de culpa, porque aí o outro lembra a partir de uma mágoa, do outro lado pode ter uma culpa, quer dizer, a pessoa que magoou fica culpada, então ela passa aquela vibração de culpa, o outro passa a vibração de mágoa, e os dois, aquelas pessoas estão brigando. Então, por exemplo, o casal, quando vai fazer a tal da DR, né, que chama-se discutir a relação, nunca deve fazer numa mesa de comida, né? Ou seja, almoço, jantar ou qualquer coisa. Deve fazer pessoalmente, particularmente, vai para uma praia, vai para um banco de praia discutir, num lugar que não tenha gente, para poder ficar mais à vontade e tal, mas nunca discuta sobre um prato de comida, né? Por que isso? A comida é, como nós, pura água. Quase tudo é feito a partir da água, né? Você dissolve, você pega um macarrão que parece que está sequinho, mas quando você bota ele na água para poder ficar maciozinho, ele está cheio de água, cheio de líquido. Então, aquela energia que a discussão gerou vai todinha para aquela comida. Aí as pessoas começam a surgir com doenças estranhas que não estão necessariamente relacionadas a alguma disfunção orgânica, com algum órgão que não funciona, com alguma descompensação que você vai fazer exame de sangue e não aparece. E aí você tem aqueles diagnósticos, o seguinte: a pessoa passa uma semana doente, vai ao médico, faz exames e quando vai ver não aconteceu absolutamente nada. O médico diz: não, você não tem nada. Aí o médico, para não dizer que não deu nada, dá um comprimidinho de qualquer coisa aí, para você ficar mais calmo, para você relaxar, através de remédio. E aí a coisa começa a se complicar. Porque ele não vai achar nada. Ele não sabe que você discutiu no domingo sobre um prato de comida. E essa comida vai estar contaminada com substâncias altamente tóxicas, que são aquelas vibrações. Você vê que é mais ou menos um princípio muito semelhante a como se constroem os remédios da homeopatia. O remédio da homeopatia não tem princípio ativo, ou seja, ele não tem vitamina C, ele não tem isso que você tira daqui, bota dali e tal.
ele tem, através daqueles processos de dinamização, eles vão passando de um líquido para outro a memória daquela energia que ficou do princípio. E quando você toma um remedinho de homeopatia, você está, na verdade, eu quero dizer aqui que eu estou passando um princípio muito superficial. A gente tem que estudar mais profundamente a homeopatia, mas eu estou dando assim uma relação semelhante. Então, quando você toma um remédio de homeopatia, ele não vai atuar de forma, digamos, orgânica, com um princípio ativo qualquer, sobre uma deficiência qualquer. Ele vai atuar, por isso que a homeopatia funciona, ele vai atuar com um campo vibracional que se cria no seu organismo, com a memória que ficou naquela pastilhinha ali, e que ela, em contato com a água, aquilo dinamiza de uma forma que passa para o seu corpo todo. E aí o médico ou especialista em homeopatia, né? E geralmente, às vezes, eles estão muito ligados aos que entendem de florais, por exemplo, e todas essas energias positivas vão passar para o seu corpo e estabelecer a cura. Porque há um equívoco da gente achar que curar é apenas questão de uma ou outra substância. Não é. Aquela substância, ela provoca um sintoma, seja por excesso, seja por falta. Mas você, quando vai ao médico, ele vai te receitar alguma coisa para contrapor ao excesso ou à falta. E, necessariamente, não vai te curar de nada. Ela vai ocultar um sintoma. Então, voltando ao nosso prato de comida, na briga do casal, né? O que está acontecendo? Os dois vão para casa com aquela comida dentro da sua barriga, cheia de toxinas, cheia de energia negativa, e vai passar para o seu corpo aquela energia que vai então contaminar os seus órgãos e aí alterar os processos todos orgânicos. Então essa comida se torna disfuncional, ela começa a atuar e paralisando um órgão numa determinada função, atrasando o outro, causando tumulto. E também aquela energia que está na comida fica na pessoa. Aí a pessoa diz que eu estou com uma dor no coração, acho que eu estou com um problema de coração. Primeiro que coração não dói. O que você sente é uma dor do timo. O timo se contrai quando você se aborrece e se dilata quando você fica feliz. Ou seja, há alguma relação com as endorfinas, a serotonina e outras substâncias mais que provocam a satisfação. E também a insatisfação provocada pelos corticoides, adrenalinas, etc., que são as substâncias tóxicas que são produzidas no corpo, que são necessárias em determinadas situações, mas em excesso elas envenenam o corpo. Então você, numa discussão de comida, quando está comendo, ou mesmo bebendo, você está intoxicando o seu corpo com aquela energia que foi colocada ali, de raiva, rancor, ódio, mágoa, culpa, e vai por aí afora. Dependendo do nível de acusação, porque às vezes as pessoas se acusam de forma, que eu costumo dizer, que queimam caravelas, que não tem volta. Quando você ofende uma pessoa no seu mais íntimo sentimento de dignidade. E tem discussões que são assim, as pessoas não só falam palavrões, não só falam palavras de baixo calão, mas como também atinge, porque na raiva você quer atingir o outro. Então você se torna uma pessoa extremamente perversa, porque você vai falar uma coisa que o outro tem lá um recalque qualquer e vai atingir a dignidade dele. E essa pessoa, logicamente, né, vai ficar cada vez mais contra, né? Então é um processo de causação circular acumulativa, ou seja, é um ciclo vicioso. Você ofende, ele fica pior, fica mais agressivo, te agride, você agride mais, e aquilo vai num crescendo de onda negativa e que você se intoxica todo. Deu para entender? É simples entender esse processo. E tudo tem uma questão. Tem um assunto aí
que eu vi recentemente, o que eu acredito que possa nem ser verdade. Por isso que, se você quiser também, procura aí na internet para ver se existe algum trabalho cientificamente que comprove isso. Mas eu acredito que possa ser. Por que eu acredito que isso possa ser verdade? Embora eu vou falar para vocês agora, mas vocês não acreditam, porque eu também não sei se é verdade. Mas faz sentido. Sabe o que é? É sobre a cebola. A cebola, quando é cortada e você deixa um pedaço da cebola, não guarde esse pedaço. Isso é o que me passaram. Por isso que eu estou dizendo, eu vou passar para vocês uma coisa que eu tenho que estudar ainda. O dia que eu estudar, eu vou voltar em outro vídeo, ou recomendando, ou vou esquecer o assunto. Porque se for interessante isso, né, aí a gente poderá, né, até divulgar mais. Ele diz que a cebola, ela, quando você está, por exemplo, com estado gripal, etc., ela atrai para ela as bactérias. Então diz que quando você tem cebola nos ambientes que você dorme, a cebola cortada, aberta, né, ela vai ficando escura porque atrai muitas dessas bactérias. Então as pessoas que fazem isso dizem não tem gripe, não tem resfriado, não tem a chikungunya, não tem mais não sei o que. Eu não sei se é verdade, mas faz sentido. Porque as substâncias têm a capacidade de atração de energias, de vibrações e de identificação com determinadas energias. Então pode ser que pelas ondas do cheiro, né, ela passa a atrair a puxar para ela essas bactérias que não resistem naquele ambiente. É possível. Mas isso tem uma correlação muito parecida com esse aspecto da água. Ou seja, existe uma vibração, existe uma onda que se cria no corpo através do ambiente da água, né? E a condutividade também é importante para o sistema nervoso, essa coisa toda. Então, voltando ao nosso assunto, vocês vejam que tudo na natureza é energia, tem atração, tem repulsão, né? E a coisa vai nesse processo. Uma coisa atrai outra, uma coisa se identifica com outra, e, enfim. A cor também é importante, você vê, tem até experiências que mostram, se você jogar um monte de bolas coloridas num lugar, separando por tipo, as cores têm uma identificação que vai fazer com que cada bolinha procure a sua cor, automaticamente. Porque há uma identificação energética com as cores. Quando você fala, você emite cor. E a cor também influencia o ambiente, a comida, o seu corpo e tal. Ou seja, esse processo cromático, ele existe em tudo. E a palavra tem cor. E a cor da palavra é uma cor densa, uma cor que tende para uma cor negativa, que é patogênica, né? A gente tem que falar pausado, tem que falar com calma, tem que passar boas vibrações, boas palavras, para que você entre numa vibração mais elevada. Então, esse é o aspecto principal que nós devemos nos fixar, nos preocuparmos com os aspectos da cor, né? Tudo que tem cor tem vibração, e tudo que tem vibração tem cor. A palavra tem cor. E imagina que cor você apresenta nas palavras de uma briga, de uma discussão, e ainda mais com a sua comida. Aliás, isso é muito conhecido, essa expressão. Se você tiver que brigar com um garçom na hora de te servir a comida, briga com ele na hora de pagar a conta. Mas nunca brigue com ele antes de você comer, porque aquela comida vai vir com uma energia do garçom com raiva de você, óbvio, que se você brigou com ele, disse que ele fez alguma coisa errada, você alterou o seu estado emocional. Então, esses restaurantes que os garçons são meio nervosos e tal, foge desse restaurante, porque com certeza sobre a comida tem uma energia muito negativa, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Não é necessariamente apenas espiritual, mas é uma mensagem científica, física,
química, cromoterápica que existe concretamente. Então, sempre que você for comer, você vibra a comida, pensa assim, eu te amo. Fala assim para a comida. Quando você for beber água, fala para o copo, eu te amo. Isso não é brincadeirinha, nem é coisinha boba, não. Você passa uma vibração boa. Porque aquela palavra, eu te amo, é uma das coisas mais importantes para você emitir vibrações saudáveis e de cura. Então, essa mensagem, estude sobre isso. Você vai ver que eu estou falando uma coisa que já é comprovada, não é algo que é apenas uma ideia, e você vai passar a fazer esse... Você vai ver, se você começar todo dia a agradecer a comida que você tem, olhar para ela e dizer eu te amo, né? E olhar para o copo d'água, eu te amo, você vai ver que a sua saúde vai dar uma melhora e, quem sabe, substancial, porque talvez a doença que você tenha e você não sabe, vem exatamente da forma agressiva com que é o seu ambiente de vida. Seja provocada por você mesmo, que é uma pessoa agressiva, nervosa, está sempre sem paciência, aquela coisa toda, ou é outra pessoa que faz isso com você e você ressente também. E ainda tem uma mágoa, uma coisa qualquer que vai impregnando o seu ambiente, que é totalmente líquido, ou melhor, quase totalmente, é 70% líquido. Então é essa a mensagem que eu quero deixar aqui. Aproveite, experimente e você vai ver a mudança acontecer. Meu mais profundo namastê.